Olá, pessoal, tudo bem? Estamos hoje dando início a uma série de podcasts que eu espero que isso aconteça, né? E nós estaremos dividindo aqui a bancada, eu, Leila, advogada, direito de família, direito imobiliário, com a doutora Clarissa, e ela vai se apresentar agora. Vai ser um bate-volta, e a gente vai esclarecer, vai falar de histórias, de vidas de mulheres pretas, nesse dia tão importante, que é o Dia da Mulher Negra e Caribenha. E vamos dividir aqui essa bancada com uma convidada especial. Ela chega já, mas vamos falar agora com Clarissa. Vamos lá, Clarissa. Então, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver aí escutando a gente. Meu nome é Clarissa Marques, eu sou advogada, como Leila já me apresentou. Sou uma mulher negra, né? Vou me autodescrever, né? Estou com um casaco preto, uma blusa do Júlio das Pretas, amarela, e tenho um cabelo curtinho. Nós pensamos, né, em iniciar esse podcast, esse projeto, que também, como Leila falou, espero que a gente tenha vários episódios. Estamos gostando de iniciar. Pensamos em iniciar no Dia da Mulher Negra, que é hoje, dia 25 de julho, porque é um dia muito significativo e representativo, e a gente entende que a gente não pode deixar passar, né, despercebido esse dia, já que foi um dia que foi conquistado com muita luta, e muita luta das mulheres negras, né, do movimento de mulheres negras, que a gente vai tentar conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tanto da nossa realidade, do nosso dia a dia, como mulheres negras advogadas, como também de toda essa questão histórica que envolve o nosso país e a nossa cidade também. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para a Leila, né? Perguntar a ela como ela se descobriu enquanto mulher negra, porque a gente sabe que, numa sociedade racista, machista, todos os istas que existem, não é um processo natural, no sentido de você entender qual é o seu lugar, qual é o lugar que você ocupa nessa história, nessa tradição, nessa cultura. E aí eu queria que ela falasse um pouquinho sobre como foi a trajetória de Leila até aqui. Uma pergunta muito complexa, mas também muito fácil de responder. Eu acho que eu me reconheci, me vi mulher negra muito desde pequena, porque eu sou uma mulher negra retinta. E a sociedade deixa isso muito claro desde sempre, quem você é e que lugar você deveria estar ocupando, né? Então, assim, eu tenho muita lembrança de eu criança e vendo pessoas que não queriam que eu morei em Fortaleza, de que não queriam que os filhos brincassem comigo. Então, assim, apesar do meu pai ser um homem instruído, a gente frequentar lugares de classe média, mas a gente sempre teve muito demonstrado esse apartheid social, né? Então, foi um momento difícil, porque isso dói, e esse reconhecimento nos dá um distanciamento também, e faz com que a criança tenha uma baixa autoestima. E durante muito tempo, porque a sociedade dizia o que é branco é bonito e o que é preto é feio, né? Então, até a minha identidade realmente surgir e eu poder ver beleza em mim, em minha raça, em minhas características, e que são características que não me tornam feio, me tornam diferente dos outros, de outras raças. Então, isso é um processo. E é um processo que meus pais cuidaram de mim, mas não tinham muito letramento racial, apesar de serem pessoas instruídas. Mas tem sido uma construção, que eu não estou pronta ainda. Eu estou em construção. E essa construção é árdua, mas também é bela, né? A gente se descobre como ser humano em várias facetas. E você, Clarissa, como foi esse surgimento da sua negritude, do seu reconhecimento? Então, assim, primeiro dizer que, enquanto militante do movimento negro, a gente entende que a pessoa negra ela já é proficiente em racismo, né? Tipo, em entender, em sofrer as consequências do racismo estrutural. E entendemos também que esse processo de se reconhecer enquanto pessoa negra, esse processo de letramento, de educação racial, aí tem várias
várias linhas, né, do movimento negro sobre essa questão, é um processo de humanização e é um processo de autoconhecimento e de ficar em paz com você. Então, tipo, não necessariamente todas as pessoas que passam por esse processo elas vão ser militantes, né? Eu fiz essa opção de ser militante do movimento negro, então, mas é um processo muito mais de autodescoberta e de descoberta dos seus, assim. O racismo ele gera um descentramento, né? A gente fica descentrado na nossa realidade. Então, assim, como a gente tem desde criança um ideal que não é o ideal negro, né? Um ideal da branquitude, um ideal que é do outro, isso acaba com que a gente vai sempre desejando ser aquele outro, né? E você não gosta do seu cabelo, você não gosta do seu corpo. É um processo, como Neuza Souza Santos fala, né, não tornar-se negro, é um processo de violência, né? E aí eu passei por todo esse processo. Então, como uma negra de classe média, né, você acaba frequentando lugares onde você é o único negro. Então, muito da minha infância eu passei nesse lugar, de ser eu, meu irmão, meus primos, os únicos negros dos ambientes. Só que eu não, tinha um incômodo, mas eu não sabia dizer o que era. Né, qual era o incômodo, o que acontecia, que eu não me sentia bem de estar naqueles espaços e de todas as violências que a gente sofre por causa do corpo, porque você tem uma bunda mais avantajada, porque você tem um corpo mais avantajado. Então, todos esses padrões vão sendo cobrados de você e eu me via como só que eu sempre fui muito estudiosa, né? Então, eu me via como uma pessoa que ia para essa fuga, a fuga do estudo. E aí, com 17 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu queria estudar fora, né? E aí eu entrei na UERJ, que foi a primeira turma de cotas raciais. Na verdade, eu entrei na UERJ sem a mínima noção do que era cotas. Eu sabia cotas pelo Globo, né? Pela Globo. E aí eu comecei a participar. E aí o meu letramento se deu no movimento negro. Então, eu ingressei lá numa turma onde metade da turma era de pessoas negras. Né, em toda essa discussão, no direito UERJ, que era um direito que a gente chama de direito europeu, né, só tinha branca e a gente entrou lá. E eu sou nordestina, né, então eu estava no Sudeste, uma mulher negra do Nordeste e no Sudeste, na primeira turma de cotas da UERJ. Então, foi um momento muito de embate, né, mas foi um momento também muito prazeroso e muito libertador, porque eu não estava sozinha. Então, eu estava cercada com os meus ali. Então, tipo, foi uma experiência que eu nunca tinha vivido antes, de ter amigos, colegas de diversas realidades, e todos negros. Né? Então, foi a partir daí que eu comecei a minha militância, principalmente buscando, né, no passado essa referência, para construir hoje essa nova realidade e transformar essa realidade. Então, desde o início da faculdade, a gente enfrentou várias coisas porque a universidade não estava preparada, né, para receber os cotistas. Grande parte das pessoas, até hoje, né, tem muito preconceito com essa questão, tem muito desconhecimento também, tem muito uso político na discussão também. E aí eu fui me descobrindo enquanto mulher. Então, eu lembro que um processo que levou uma transição muito grande foi a questão do cabelo. Né? A questão do cabelo é muito sintomática nas mulheres negras, porque, desde muito cedo, as crianças alisam os cabelos, né? E para poder parecer com o padrão do outro. Né? E aí eu lembro que, para eu conseguir deixar de alisar o cabelo, foi todo um processo, porque eu não me via como um ser bonito com o meu cabelo. Até que, dentro do processo de conscientização, você vai dizendo, cara, eu sou assim, sabe? Eu sou preta, eu sou assim. E quando você tem outras pessoas que lhe dão as mãos... Então, assim, eu lembro que, quando eu chegava no Rio, eu conseguia ficar com o cabelo sem alisar. Aí, quando chegava em Aracaju, que eu voltava para aquela realidade, que eu era a única preta, aí eu alisava o cabelo, de novo. Porque aqui era muito opressor, assim, nesse sentido, entendeu? Mas aí, tipo, você vai amadurecendo, vai se fortalecendo. Eu vejo que é um processo muito de fortalecimento, né? De autoconhecimento, de fortalecimento e de entender que a estratégia de estar entre os seus sempre foi a estratégia de sobrevivência da população negra. Então, assim, se você for pegar as histórias que a gente tem durante a escravidão e pós-abolição, né, pós-abolição, se a gente está aqui hoje é porque a própria população negra se uniu e criou espaços de sobrevivência, como são os quilombos, como são as escolas de samba, como são as religiões de matriz africana, são espaços de sobrevivência e de potência da população negra. Então, assim, ninguém salvou a gente, sabe? A gente salvou a gente.
Então, Exatamente. Ninguém libertou a gente é que foi atrás da liberdade. E a gente que construiu depois com o que foi dado, né? Isso tem sido assim. Então, foi esse processo. E aí eu me vi como uma estudante, né, negra no Rio de Janeiro e comecei sempre a militar e fui passando pelo processo de virar uma profissional, né, advogada negra, que traz uma série de novos desafios. Muitos. Sabe? Mas o que você acha que é o principal desafio, na sua visão, nesse processo? Veja, a minha realidade, que eu trabalho com direito imobiliário, por exemplo, que a gente aí vai falar de direito imobiliário numa grande escala, que são empresas, esse perfil de advogada preta não existe. Não é aceito para essas grandes empresas, né? Às vezes, um associado de um escritório, mas eu, por exemplo, que o escritório é meu, que eu trabalho para mim, e que eu tenho alguns que trabalham para mim, tem sido uma advocacia de trincheira mesmo. Mostro o meu potencial, o que eu faço, mas que é fácil, não é. E a gente sabe que no dia a dia da advocacia é o cliente que vai ali um pouquinho. É advogada mesmo? Tem OAB? Né? É uma quebra de paradigmas eles verem um preto doutor. Eu me lembro uma vez, não na advocacia, mas meu pai era geólogo, nós estávamos ainda crianças em Fortaleza e a gente estava no supermercado com 3 carrinhos de compra. A pessoa é jogador de futebol, é cantor. Então, assim, esse status de doutor parece que ainda não incorporaram a população a pessoas pretas, né? Então, ainda causa uma estranheza. Então, a gente ainda vê um desembargador preto unitariamente. Então, a gente tem que mudar isso e aqui e agora, e conscientizando esses cerca de 80% da população de Sergipe e mais de 56% da população do Brasil, que a gente tem poder. E é junto que a gente muda a situação. Se eu pensar em mim, eu vou ver o outro preto que vai militar, que vai pensar por mim, porque ele entende o que eu estou sentindo. E eu acho que esse momento é um momento crucial quando a gente fala da mulher negra, né, desse dia tão importante de empoderamento, de resistência e de reparação, porque nós precisamos disso. Não é favor, não é bondade, não é benignidade de ninguém. É direito nosso. É nosso direito sermos reparadas por esses mais de 300 anos de escravidão, dos 140 anos da abolição da escravatura, e que nós ainda continuamos na base da pirâmide. E agora é a hora da gente ser escutada e a hora da gente mudar a cabeça das futuras gerações que vêm aí. Então, estamos preparados para as trincheiras que não são fáceis. E ainda temos um árduo caminho, mas tem que ser percorrido. E a minha advocacia tem sido assim. Então, assim, eu sou militante, eu vou lá, eu faço, eu dou a cara a tapa, mas eu estou mostrando que a gente veio para ficar. E ninguém vai tirar a gente daqui. Isso mesmo. Eu vejo assim, como um dos principais desafios a questão da autoestima da mulher negra advogada. Porque, assim, você tem que meio que lutar contra o mundo que diz que você não pode, né? E aí você tem que fazer uma luta interna com você, no sentido de você dizer que você pode. E isso é um processo que é muito, às vezes, também solitário, né? Porque você chega nos locais e não vai ter esse reconhecimento. Não vai ter. Então, você vai ter que ir galgando. É claro que todo mundo, todos os advogados, assim, uma boa parte tem esse desafio de se colocar. Mas as mulheres negras têm esse desafio de ser, né? De você poder, de existir, né, naquele local. E de você poder ser o que você é, assim, né? Porque existe todo uma predisposição de um preconceito, de uma predeterminação do lugar que você tem que ocupar. Então, assim, a gente vê, historicamente, casos de mulheres que são
confundidas quando vão ingressar no fórum, ou não são reverenciadas no sentido de eu acho que toda vez que você vai no parecer, a pessoa fala, você é advogada? Sabe? Tipo, quando tem 10 pessoas que passaram e ninguém perguntou nada, se é advogado ou não. E aí a gente tem que, ao mesmo tempo, entender que isso é um processo do racismo estrutural e que não é pessoal, né? Não é com você aquela questão. Mas isso também gera marcas que são individuais, então que você precisa estabelecer. Eu advogo na área da saúde, né? Então, já é uma área que é mais restrita, que a gente não tem tantas pessoas... hoje até já tem mais, né? Mas eu advogo já há muito tempo, então, no início não tinham, né? E tem uma questão também assim, da idade, né? Quando você é mais jovem, as pessoas... Eu acredito assim, que a advocacia é uma profissão da experiência também. Sim. Hoje eu não vou dizer que eu sou advogada de 10 anos atrás, a experiência que eu tenho hoje e a autoconfiança que você tem, que você também vai adquirindo com os resultados que você tem, né? Mas no sentido de entender que eu acho que esse processo para as mulheres negras é muito mais, como a gente fala, nível hard, né? Porque não é só um processo profissional, tem um processo que envolve um ser completamente. Então, no sentido de pessoal, no sentido de sonhos, de perspectivas. Então, assim, uma das coisas que o racismo faz, ele tira a perspectiva de sonho. Então, as pessoas elas não sonham com que elas merecem uma coisa melhor, porque elas foram acostumadas a achar que, não, tá bom, o seu lugar aqui tá bom. Então, assim, eu tenho várias amigas, né, que falam que, quando elas encontram um rapaz que ela fala, não, eu sou professora, mestre, não sei o quê. Ah, não quero você, não, porque eu queria namorar uma pessoa que fosse caixa. Eu tenho uma amiga que me relatou isso, sabe? Então, assim, e aí vem a questão da solidão da mulher negra, vários relatos sobre essa discussão. Então, assim, mas eu sempre falo no movimento, né, que a gente precisa olhar para as coisas boas. Então, assim, a gente tem vários desafios, mas hoje a gente também tem um fortalecimento da ideia do quilombismo, né, do se aquilombar, no sentido de nos unir para transformar. Né? Então, esse é o nosso chamado. Então, hoje a gente vê, no dia 25, a gente vê várias pessoas falando sobre o dia 25, que é o Dia da Mulher Negra, que a gente vê numa crescente. Né? Cada ano que passa, as pessoas falam mais sobre o Dia da Mulher Negra. E por que é importante ter um Dia da Mulher Negra? Porque assim, os desafios que a mulher negra brasileira enfrenta são diferentes dos desafios das mulheres de outras etnias, das mulheres, porque a gente vem de um processo histórico que é diferente para os grupos sociais e que precisam ser olhados, né, e cuidados de formas diferentes. Então, assim, quando a gente fala da universalidade, quando a gente coloca um paradigma de mulher universal, esse paradigma de mulher universal é branco, né? Porque essa cultura, essa identidade que tem esse paradigma da universalidade, né? Eu falo que é patologia, na verdade, da universalidade. Então, a galera acha que é normativo, né? Então, eu sou normativo. E isso se traduz na cultura. Quando eu falo mulher, o direito da mulher, o feminismo, a discussão, as mulheres negras não estão representadas, né? Como não estão as mulheres indígenas, né? Como não estão as mulheres que são de minorias, como origens ciganas e outras origens, porque esse tipo de construção da universalidade, ela pressupõe um apagamento. Então, ela apaga a diversidade. Quando a gente hoje em dia fala, não, a diversidade é importante, porque o que Leila, o que Clarissa vão falar, talvez uma outra pessoa que vem de um outro lugar não vai conseguir perceber e não vai ver as nuances dessa realidade. E a gente vê isso no judiciário. E eu vejo isso no dia a dia, assim, como é diferente você pegar um advogado que tem uma vivência, que sabe o que você está sofrendo, que sabe o racismo que você vai sofrer quando você vai chegar numa delegacia, que sabe o racismo que você vai chegar quando você chegar num cartório. Né? Então, assim, eu vejo que, primeiro, quando a gente vai atender, na minha área, por exemplo, da saúde, a primeira coisa que eu faço é acolher o ser humano que está ali, né? O ser humano que tem diversas vivências e que está passando por um momento de extrema fragilidade. Então, quando você tem um problema de saúde, você está passando por um momento de extrema fragilidade. E a nossa sociedade, ela é uma sociedade de moer gente, né? Então, tipo,
você presta, você é bom enquanto você é produtivo. Tem funcionalidade. Tem funcionalidade. E aí, quando você está com um problema, um processo de adoecimento, um processo que a gente vê muito hoje de depressão, de vários problemas que já são sintomáticos da nossa sociedade e que também afetam muito as mulheres negras, né, e a população negra, porque que às vezes até são subdiagnosticados, porque vem com essa ideia de que você tem que ser forte, de que você tem que sobreviver, que você aguenta tudo. Você aguenta tudo, e isso acaba permitindo que você não seja cuidado, né? Então a mulher negra não tem esse lugar do cuidado, ela tem cuidado de receber de cuidar dos outros, né? Ainda tem essa questão. Isso. Que é dado aquela situação de a grande mãe. Ela não precisa de ninguém, ela por si basta. E aí acontece realmente essa solidão da mulher negra em vários sentidos. Ela se torna a mãe do lar, a provedora, mas ninguém a vê como um ser humano que precisa ser cuidado, como você está dizendo. Isso. E assim, esse é o nosso desafio, né? De trazer também para o judiciário essa visão da diversidade, porque como a gente tem muito poucos julgadores que são negros, né, que vieram de uma realidade diversa, acaba que a gente tem um padrão racista que se perpetua no judiciário, né? No sentido de falta de diversidade mesmo. Então, assim, não tem como você ter, né, um olhar diferente se você não tem vivência diferente. Né? Por mais que as pessoas, elas... E aí não é, tipo, quando a gente fala de racismo, a pessoa fala que é maldade, sabe? Não é maldade. É uma forma estrutural que foi construída, a visão, e que perpassa pelo corpo. Então, tipo, tem o cabelinho, ele fala isso, o racismo perpassa pelo corpo. Então, tipo, você só vai saber o que é ser uma pessoa de pele preta quem tem uma pele preta. Né? Tipo, não tem como você... Ela se colocar no lugar do outro, sabe? Não existe quando você passa uma série de violências psicológicas. Você não consegue alcançar o que o outro está sentindo, né? Eu acho que é bem isso que você está falando. Isso, e tipo, e entender que, tipo, para a gente avançar enquanto sociedade, alguns locais precisam ser acessados pela população negra, o que vai exigir que outras pessoas se retirem, né? Que essa é a grande discussão. Tipo, porque a gente fala assim, não, beleza, a gente quer equidade, a gente quer igualdade, mas a gente precisa, não tem espaço para todo mundo, né? Tipo, os espaços são restritos. E se a gente quer diversidade, a gente vai ter que dividir o que tem aí. E ninguém quer perder privilégio. Entendeu? E aí vem essa questão da reparação, né? As políticas afirmativas, as políticas de cotas, as políticas positivas, né, que a gente fala, elas tentam compensar essa questão do histórico, né? E aí, tipo, acho que tem 2 semanas, teve uma fala do Lula que ele agradeceu a escravidão, né? Ele foi para a África e agradeceu a escravidão e disse que... aí, na segunda parte da fala, ele melhorou. Ele falou que o Brasil tinha uma dívida com a África, ele estava em Cabo Verde. E essa fala foi muito criticada, né? Porque não se agradece um crime, né? Não se agradece um genocídio da população, né? Na verdade, a gente lamenta e tenta reparar. Com certeza. Só que essa questão da reparação ainda não é uma realidade do Estado brasileiro. A gente tem políticas micros que foram estabelecidas como a política de cotas, que já gerou esse burburinho na sociedade em relação ao questionamento da própria política. Mas a gente nunca entrou para uma discussão efetiva de reparação. Né? E quando a gente fala assim, as mulheres negras lutam por reparação todos os dias, é porque existia um projeto político pensado pelo Estado brasileiro de extermínio da população negra. Então, quando a gente pensa a miscigenação, quando a gente pensa as políticas de embranquecimento que foram pensadas no século XIX para trazer imigrantes de fora, existia um projeto do Estado de clareamento da população. Né? Então, quando a gente fala, não, nós existimos porque nós resistimos, existimos a esse tipo de política. Exatamente. Assim, quando a gente... Porque assim, parece que quando a gente está lutando... não, beleza, teve escravidão lá, e aí tipo, vocês querem um revanchismo histórico. Algumas pessoas falam isso. Eu não fiz nada. O que fizeram, eu não tenho culpa do que... Mas o problema é que as pessoas não observam. E eu vi uma comparação fantástica, usando
uma teoria sobre herança. Você imagina o seguinte: seu avô tem uma casa. Essa casa fica para o seu pai, fica para você. Você se beneficiou dessa casa. Essa casa o racismo é a mesma coisa, alguém se beneficiou. E esses benefícios tem que alguém reparar lá na frente. Veja, nós estamos vivendo um momento de grandes transformações na comunidade negra, porque hoje nós temos acesso a coisas que nós não tínhamos, a informação, a conhecimento, né, a voz, mesmo que muitas vezes diminuída, né, porque eles tentam sempre diminuir o volume da nossa voz. Mas é importante a gente saber que essa política de eugenismo, ela era uma política. E, como eu trabalho com direito imobiliário, é impressionante que existe uma política fundiária também para não dar à população preta qualquer possibilidade de posse. Então, nós tivemos uma lei em 1780, salvo engano, que era a lei de terras. E a lei de terras dizia que toda pessoa negra, alforriada ou não, brasileira ou não, e aí já vinha falando dos imigrantes negros que vinham, não poderiam comprar terras. E a população de origem italiana ganhou terras. Então, nós vemos a política de eugênica no Brasil com isso, né? E quando a gente vê o favelamento das cidades e a gente culpabiliza aquelas pessoas por estarem ali, a gente não entende que aquilo dali foi uma falta de reparação. E que nós precisamos mudar isso. E é através da educação, é através do acesso à lei, para não ter encarceramento em massa. Nós estamos vivendo um período de nós, mulheres negras, nos engajarmos também e começarmos a tirar a venda, porque a gente, eu digo pela geração da minha mãe, pela geração da minha avó, que não se entendia, nem queria se ver como pessoa preta. Então, esse apagamento histórico ainda repercute nessa geração que nós estamos vivendo. E é uma transformação difícil de conscientização e de aceitação, né? E eu tenho percebido que, hoje, os filhos estão ensinando aos pais sobre se entender. E eu digo assim, se entender preto, porque as famílias miscigenadas são um problema, né? Um problema de se entender, porque acha que é mais claro, já não é mais preto. Em que lugar do mundo você não é? Né? Então, esse se entender, se conhecer, é um processo difícil para a pessoa, mas é um processo necessário. E assim, é uma questão que não perpassa e é primordial a questão da cor, né? Então, da raça, da cor da raça. Entretanto, não é só isso. Não. Né? Então, tipo, você está discutindo e está buscando e está retomando uma cultura, uma civilização, um modo de existir, né? Um modo de ser humano na América, né? Então, assim, o grande desafio na minha visão, assim, entender que, ok, passa pela questão da pele, mas não é só isso, não. Né? Porque senão, tipo, essa semana eu tive uma conversa lá no Facebook, porque eu falei, não, eu não sou antirracista. Aí eu falei, não, eu sou antirracista. Só que a luta para ser negro não é limitada ao ser antirracista. Até porque o racismo não é um problema das pessoas negras, no sentido de que a gente que tem que acabar com o racismo. Na verdade, o racismo é um problema estrutural da nossa sociedade. E aí você, enquanto militante, você pode escolher qual caminho você vai querer atuar. Então, tem gente que vai querer atuar na educação, e eu escolho, né, atuar no fortalecimento da população negra. Sim. E não necessariamente no combate institucional. Acaba refletindo nisso, né, no combate institucional ao racismo. Mas eu acho que a gente só vai conseguir chegar num equilíbrio quando a própria população negra estiver mais fortalecida. Sim. Em relação a essa questão. Então, quando a gente vê que, hoje em dia, vários avanços que a gente tem por causa do movimento negro. Sim. Então, porque o movimento negro se fortaleceu e pautou várias discussões
várias questões, a questão da estética, a questão do acesso, a questão da saúde, várias questões. Então, existe N formas que você pode fazer militância, né? Que você pode ativamente agir para a transformação. Que militância é isso, é você agir ativamente para a transformação. Porque eu posso saber tudo sobre racismo, tudo sobre história do negro, tudo, mas eu não quero agir ativamente. Né? Eu quero continuar na minha profissão de boa, sabendo para os meus, mas não quero me organizar enquanto movimento, não quero me organizar enquanto agente político. E eu já faço outra opção. Então, eu faço a opção de me organizar enquanto pessoa negra, né? Mas para combater o racismo, sim, mas muito mais para organizar as pessoas negras. Porque eu vejo que essa é uma das funções que precisam ser feitas, né? Do fortalecimento da própria comunidade, do fortalecimento da comunidade das advogadas negras. Então, assim, não tem mais espaço para falarem por nós. Né? Exato. Hoje a gente já tem todo esse conhecimento, todo esse acesso que nós podemos falar por nós. Então, esse podcast hoje é uma demonstração disso. Né? Ontem a gente estava conversando e a gente falou, não, vamos fazer um podcast sobre... Já viemos conversando, né, na construção do Júlio das Pretas, e aí a gente fala, vamos fazer um podcast discutindo sobre isso. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a gente. Né? A gente vai chegar lá e vai falar o que é ser uma mulher negra advogada em Sergipe, no Nordeste do país, dentro dessa realidade. Porque a gente tem propriedade para falar sobre isso. Porque é a nossa vivência. Então, eu não estou falando sobre uma teoria, eu não estou falando sobre... Por mais que eu entenda que a teoria é importante. É igual o processo. O processo judicial, a gente tem lá as teorias. A gente tem a doutrina toda falando uma coisa, a gente tem a jurisprudência toda falando uma coisa... Mas, quando chega um cliente na sua frente, é o caso daquela pessoa. Então, não tem a regra. Você enquanto advogado, vai ser o instrumento que vai olhar todo esse arcabouço, todas essas ferramentas que a gente tem, né? A ferramenta da doutrina, a ferramenta da escrita, e vai defender da melhor forma possível aquela pessoa. E quando chega para mim uma pessoa negra, uma mulher negra, ou um homem negro, eu vejo que a identificação é diferente. Porque eu sei do que a pessoa está falando. Então, quando a pessoa chega para mim e fala, doutora, eu chego lá, vou no SUS, não sei o quê, e eu sou mal atendida. Eu sei. Eu sinto a dor que a pessoa sente. Porque eu também já passei por isso. Né? Então, assim, você vê que a identificação é diferente em relação a essa questão. Então, na minha visão, é esse tipo de reflexão e de pensamento que, quando a gente traz o pensamento diverso, a gente também consegue sensibilizar o judiciário em relação a isso. Porque, assim, como é que um juiz vai saber dessa realidade se ele está num lugar que ele não sofre isso? Então, tipo, um juiz ele não sabe o que é ir no SUS, ter uma pessoa que está precisando e você ouvir que você não sabe quando vai fazer a cirurgia, ou você não sabe quando você vai ter acesso ao medicamento. A máquina está quebrada. E é a gente, enquanto advogado, que tem que mostrar isso. Então, porque a pessoa, ela não, às vezes ela está doente, ela não tem condições de fazer isso, ela não tem o conhecimento, ela não tem a linguagem, ela não tem o acesso, né? Então, somos nós, advogados, que somos esse instrumento. Então, eu me vejo muito nesse lugar de instrumento para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, quando chega uma pessoa para mim com uma demanda na área da saúde, eu sempre falo, eu e você contra o mundo. Sabe? Porque, tipo, o sistema de saúde, ele é pensado muito mais para gerar lucro, sabe? Lucro, resultado, voltado muito mais para a doença do que voltado para as pessoas. Então, quando você tem uma pessoa ali na sua frente, você é advogado daquela pessoa. Então, tipo, é totalmente diferente. Eu sempre falo, gente, o advogado, ele defende a pessoa, ele defende o interesse daquela pessoa. Então, tipo, só que quando a pessoa chega e conta para você, e você tem uma experiência de vida que é semelhante, que você sabe o que aquela pessoa está passando, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí você tem os instrumentos que podem fazer isso, traduzir. Imagine, no seu caso, o que é uma pessoa perder a casa dela, né? Minha casa vai para um leilão, para alguma coisa. Uma coisa que a pessoa lutou a vida inteira, sabe? Só que a gente sabe que muito do sistema habitacional, às vezes até por desconhecimento, a pessoa pode vir a sofrer alguma coisa porque desconhece.
E aí, agora eu estou cada hora mais trabalhando nessa área do digital, né? E a gente, enquanto sociedade, a gente é bem cruel, assim, com as realidades diferentes. Com certeza. Então, assim, a gente está evoluindo para colocar as políticas públicas em meio digital, né? Quando a maioria da população é analfabeta digital. Então, tipo, a gente... Tirando acesso novamente àquela população. Totalmente, sabe? Com uma falácia de que a tecnologia vai promover acesso, mas vai promover acesso para as pessoas que tem condições de ter tem acesso. condições, sabe? E, tipo, a maioria da população não tem condições. Então, tipo, você chega, beira a cruel, é muito cruel, é uma coisa cruel, assim, no sentido... A gente teve mesmo durante a pandemia, a partir do auxílio emergencial, aí você pega o auxílio emergencial e bota o auxílio emergencial no aplicativo, sabe? Tipo, num aplicativo onde as pessoas não têm internet. Pessoas que não têm nem celular. Não sabem nem ler e escrever, sabe? Então, assim, dentro da realidade do nosso Estado, o nosso Estado tem um analfabetismo gigantesco que é inadmissível para o Estado de Sergipe. Eu, sinceramente, os governantes que passaram deveriam ter vergonha da situação educacional do Estado de Sergipe, sabe? Mas aí vem e fala, não, vou botar um aplicativo para as pessoas colocarem, quando as pessoas não têm internet. Então, tipo, aqui em Sergipe mesmo, o acesso à internet é extremamente precário. Tem áreas que não têm acesso. Não tem. Você bota a net, não funciona. Você bota Vivo, não funciona. Você bota não sei o quê. Quando não chega, a mulher vai lá, não faz uma promoção. Quando chega, não, mas não tem área no seu local. Sabe? Eu moro na Aruana, tipo, muitos anos a gente ficou sem ter acesso à internet, porque não tinha, net não chegava, não sei o que, não chegava. Como eu acho que hoje em dia deve ser outras áreas, como os mosqueiros, como outras áreas. Então, assim, e quem está pensando sobre isso, né, em promover? A gente viu isso no judiciário. O judiciário, quando teve a pandemia, fechou os fóruns. Exato. Né? E quem que resolve o problema das pessoas? Ficou na mão de quem? Dos advogados. Porque tinha lugar que a gente tinha que ter uma sala para botar a pessoa, outra sala para botar as testemunhas, um microfone para um... A internet com a capacidade para poder... A internet com a capacidade gigantesca, mas o que é que o tribunal pensou? Pensou nos juízes, né? Não, os juízes, cada um acha que bota um ponto na internet, todo mundo já tem internet na casa deles, está de boa. Sabe? Só que, tipo, a política pública ela precisa ser pensada para o público-alvo da política. Exato. Então, tipo, se eu tenho uma política que é um auxílio emergencial, onde eu sei que 85% da população brasileira não tem acesso de qualidade à internet, porque as pessoas acham que porque a pessoa tem acesso ao WhatsApp, ela tem acesso à internet. E são coisas muito diferentes. É isso que, infelizmente, acontece. O WhatsApp é uma ferramenta que tem uma política, junto com as operadoras de plano de saúde, com as operadoras de telecomunicação, que você não paga. Né? Então, tipo, tem planos que você fala, não, você tem acesso ilimitado ao WhatsApp. Então, acabou sua franquia de ligação, mas você vai ter o WhatsApp. A gente fala política de zero rate. Então, tipo, isso não é acesso à internet. Qualquer coisa que saia do WhatsApp, ela não vai conseguir acessar. E aí a gente chega e fala, por que está essa lógica de desinformação? Por isso, porque o mecanismo de informação das pessoas é o WhatsApp. Aí o pessoal fala assim, mas as pessoas precisam checar. Elas não podem ficar transmitindo informação no WhatsApp. Como que ele vai checar? Ele não tem internet. Como que ele vai acessar um outro site? Ele não tem internet para isso. Sabe? Então, é esse tipo de realidade, esse tipo de diversidade, de entender a população brasileira. E, assim, eu sempre faço um esforço muito grande de pensar a nossa realidade, de Sergipe. Sabe? Porque, assim, existe o Brasil, existe o Sudeste do Brasil, existe o Sul do Brasil, existe o Nordeste, existe Sergipe. Sabe? Tipo, a gente precisa pensar a nossa realidade aqui. Sabe? Não dá para se comparar com a realidade de São Paulo, não dá para se comparar com a realidade de Salvador, né? Não tem. E, na verdade, a gente é como você mesmo falou, nós somos... O ser humano é para ser máquina de... Essa sociedade está moendo a gente mesmo, né? E eliminando aqueles que eles acham que é mais... Essa lei de sobrevivência é cruel demais, porque sobrevivem os mais fortes. E quem são os mais fortes nessa linha? Né? São aqueles que podem, não aqueles que querem. Então, assim, só está ali quem pode estar, quem tem recursos para estar. E quem quer, mesmo que se esforce, vai ficar no querer. Porque a verdade é essa.
A realidade é triste. Eu sigo uma moça no YouTube que ela fala: vocês não vão conseguir, né? Não vai conseguir. Essa lógica neoliberal de que todo mundo vai conseguir, todo mundo vai ficar milionário, que agora todo mundo vai... Não cabe para todo mundo, sabe? E assim, é bem radical, mas eu acho que é importante... É um tratamento de choque, na verdade, com a realidade. É importante para a gente entender que, que hoje existe a mídia e existe A Leila quer atender. Atenda aí, Leila. Oi, doutora. Pronto, nossa convidada está chegando. Boa tarde. A nossa convidada de hoje é a doutora Luizlinda Valoar. É um prazer muito grande recebê-la, que ela é uma jurista, magistrada e política brasileira, que é desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça da Bahia e foi ministra dos Direitos Humanos do Brasil. E, pelo que eu pesquisei também, é uma das primeiras juízas negras do nosso país e que a gente estava aqui antes falando um pouquinho sobre essa realidade da mulher negra no judiciário. E aí eu gostaria muito que a senhora se apresentasse mais ainda para a gente conhecer mais profundamente quem é Luizlinda. E é um prazer e uma honra muito grande estar falando com a senhora hoje, no dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha, que a gente sabe da construção histórica. E agradecer também a doutora Leila, que pensou um tema muito bom, que é mulheres negras em busca da reparação todos os dias. Então, passo a palavra para a senhora falar um pouquinho e poder compartilhar com a gente essa sua trajetória e essa existência que muito nos orgulha e nos motiva. É uma das nossas referências. Oh, meu Deus. Boa tarde, gente. A responsabilidade é muito grande, gente. Diminua um pouquinho, não é? Mas eu estou muito feliz em estar aqui ao lado de vocês. O convite, lógico, irrecusável. E eu, estando aqui em Aracaju, teria que marcar presença. Como realmente estou marcando presença aqui, com muito orgulho, com muito garbo, muita boa vontade, muito respeito a todas as pessoas do mundo. Porque eu sempre digo o seguinte: nasceu, eu ponho no colo. Meu colo é da humanidade, não quero saber se é preta, branca, azul, amarelo, homem, mulher, se tem alguma deficiência, se não tem, se é brabo, a religiosidade, não. Agora, lutar pelo meu povo preto, eu dou a minha vida se necessário for. Eu falo isso que vem de dentro do meu coração, do fundo da minha alma. O que precisar para defender o meu povo preto, para colocar o meu povo preto dentro do poder, comandando este país, ajudando este país a crescer, eu farei. Agora, eu só acrescentaria aquela apresentação que você fez. Eu também fui a primeira juíza a prolatar a primeira sentença contra o racismo, no ano de 1993. Eu tenho uma boa memória. Luiz Fausto, meu filho, que é promotor de justiça daqui, ele sempre diz: minha mãe, sua cabeça é melhor do que a minha. Mas não é só isso, não. E eu também fui presidente. Eu acho que nunca houve uma mulher negra que ocupasse este cargo. Eu fui presidente da RAADH. O que é a RAADH? É uma presidência pro tempore das altas autoridades em direitos humanos e chancelarias do Mercosul. Imagine o susto que eu tomei quando eu recebi este convite. Eu pensei que eu não ia aguentar. Mas eu disse: eu vou lá e eu vou dar conta. Eu sou negra, sou ousada, sou competente, sou dedicada. E fui lá e dei conta. Com certeza. Mas tudo isso é bonzinho agora, né? Ah, sim, tá bom. Mas eu sou filha de já que é para falar da minha vida, do meu nascimento. Senhora. Eu nasci numa avenida chamada Carmozina e me criei na Capelinha de São Caetano, um bairro que eu amo, adoro de paixão. E sou filha de Luiz e Lidaura, daí o meu nome, Luizlinda.
E meu pai era motoreiro, sim, motoreiro é a palavra correta. Motoreiro de bonde. Chamavam o Luiz Motoreiro, Luiz da Prancha. Era como chamavam. E minha mãe era professora, mas era negra, assim, negra retinta. E ela fazia os concursos. Aí, quando chamavam, ela era aprovada. E aí, quando chamavam para apresentar o retrato, né, que antigamente era o retrato, que ela apresentava o retrato, dizia, olha, vá para casa, espere que nós vamos lhe chamar. Ela já morreu, tem mais de 40 anos. Até hoje não chamaram, né? Por quê? O racismo imperando, rapaz. O racismo é cruel, ele é duro, ele é perverso, ele mata. Eu digo que o racismo mata a alma e destrói o físico. Mas ele não vai nos destruir de jeito e maneira. Então, gente, eu me criei numa pobreza extrema, não tenho nenhum desdoro de dizer. Quando eu era criança, eu catei marisco no Lobato, abaixo da capelinha do São Caetano, na Maré. Eu fui lavadeira, digo que eu botei trouxa de roupa aqui nessa cabeça. Ela não é chata porque não precisou, botava rodilha para poder botar a lata da cabeça. Eu botava lata de água aqui na cabeça também, lata com marisco para poder levar para casa. Uma parte cozinhava e a outra parte minha mãe botava na porta para vender, chamava-se o prato de marisco. Então, eu fui criada desta forma. Mas meus pais sempre priorizaram a educação. Sempre foi difícil educar filho. Mas meus pais eram assim, educação, escola, escola, educação, educação. Educação no sentido mais amplo possível. Dou com licença, muito obrigada. Você já almoçou? Já, sim, senhor, embora não tivesse almoçado, e por aí segue. Educação no sentido de nem olhar o que era dos outros. Não era não pegar, era não olhar o que era dos outros. No sentido de respeitar o mais velho, de levantar para dar a cadeira à pessoa que estava ali em pé, que tivesse um pouco mais de idade. Educação ampla em todos os sentidos, como eu acabei de dizer. Mas, com este estudar sempre, eu estudei na Escola 2 de Julho, com muita honra, na Fazenda Grande do Retiro. Depois fui estudar no Colégio Duque de Caxias. E foi lá que eu acho que o professor, pensando que estava me maltratando, criou uma rodovia longa e larga, LL, para mim. Porque quando ele pediu lá o material que meus pais não puderam comprar, aí ele disse, menina, pare de estudar, já que seus pais são tão pobres, e vá fazer feijoada na Casa da Branca, que você vai ser mais feliz. Eu disse, como? Aí saí, fui para o pátio do colégio, chorei. Não, eu tenho que responder a ele. Aí voltei e disse a ele, professor, eu não vou aprender a fazer feijoada na Casa da Branca, não. Eu vou ser juíza e volto aqui para lhe prender. Olha, com 9 anos de idade, pelo amor de Deus. Eu estou com 82, vocês imaginem essa ousadia toda, e o que é que resultou quando eu cheguei em casa? Uma boa sova. Quando eu cheguei em casa mais cedo, meu pai perguntou, o que é que você veio fazer em casa esse horário? Não é o horário normal? Aí eu contei a ele, vá ali atrás da porta, veja com o que é que você quer apanhar. Se você quer apanhar com a sola ou com a palmatória. Aí eu fiquei pensando qual era que doía menos, né? Aí eu disse, não, eu quero com a sola. Ele disse, filha minha não responde a professor. E hoje eu entendo por que ele me disse isso. Porque sem o professor ninguém chega a doutor. E isso eu escrevo em todos os lugares que eu vou. Primeiro tem que passar pelo professor. E depois chegar a doutor, porque sem ele nada é feito. E aí fui crescendo e estudando. Eu estudei no Duque de Caxias, na Estrada das Boiadas, que hoje chama-se Bairro da Liberdade, que é o bairro mais negro de Salvador. Eu sinto um orgulho quando eu chego ali. Eu vejo minha negritude toda exitosa. Ave Maria, um abraço, eu beijo, eu sento, eu levanto, eu vou na feira. E é assim o meu viver. Depois eu fiz contabilidade,
Antes de eu fazer contabilidade, minha mãe morreu. Aí caiu a renda da família e eu me vi obrigada a ir trabalhar. Aí fui trabalhar lá no escritório, mas no primeiro mês o rapaz não me pagou. Eu digo, não, senhor, não fico aqui, não. Trabalhar de graça, não, de maneira nenhuma. Aí eu saí um dia, fui lá, um conhecido da minha mãe, conversei com ele, ele disse, toma aqui esse bilhete, vá lá amanhã para você fazer um teste. Se você passar, você fica trabalhando, se não passar, volta para casa. Aí eu fui, meu pai aí disse, tem que passar no concurso. Aí eu fui. Aí disse, não, sua competência é muito grande para aqui. Nós não temos vaga para você. Aí eu dei para chorar. Eu disse, eita, meu Deus, e agora? Aí disse, não, mas nós vamos mandar você lá para o DNR, quer ir? Como se fosse assim, uma coisinha, né? Eu disse, vou, mas tem que ser agora. Você vai fazer agora, vai lá agora fazer o teste, se for o caso, já fica lá para trabalhar. Naquela época não tinha telefone, não tinha nada. Era tudo na base do recado. Aí eu disse, bom, eu vou. Aí desci uma ladeira, subi outra ladeira, cheguei lá, fiz um concurso. Aí o resultado disse, olha, só sai à tarde. Eu digo, eu vou esperar. Sem um centavo na mão para comer, nem uma bolacha. Eu disse, mas eu vou esperar. Aí esperei. De tarde, aí me chamaram, olha, só tem uma vaga, e esta vaga é sua, porque você passou no primeiro lugar. Aí eu dei para chorar. Eu disse, e agora que eu quero dizer ao meu pai? Ele disse assim, não, você já tem que ficar para trabalhar hoje, que a necessidade é urgente. E aí eu fiquei. Aí uma colega lá disse assim, não, linda, eu tenho aqui um pão com queijo, eu lhe dou, você toma uma água. Aí eu disse, não, porque eu fiquei tão feliz. Aí quando eu perguntei o salário, um salário mínimo. Gente, imagine só, para uma pessoa que foi catadora de marisco, chegar a ganhar um salário mínimo. Aí eu fiquei logo lá. Aí me mandaram eu datilografar uns negócios lá, né? E eu sempre fui exímia datilógrafa. Aí eu datilografei, isso, aquilo outro. Eram o quê? Contratos para a construção da BR-5 e BR-28. Hoje, BR-101 e BR-324. E aí, pronto, fui crescendo, né, no DNR, cresci, evoluí lá dentro, em alguns cargos, terminei meu curso de contabilidade, aí fui logo promovido para a seção de orçamento, e aí veio a hora do dinheiro, lidar com o dinheiro. Meu pai me chamou e disse, olha, não pode errar um centavo, senão não entra aqui em casa. Aí, e o medo que eu tinha de somar 2 e 2, 5? Não somava nem que Deus chorasse. Somava e ressomava, e era aquela máquina facite. Sei que nunca faltou nem sobrou. Aí, passado o tempo, aí foram outras promoções também, que não vem ao caso. Quando eu vi que vinha mais promoção, eu disse, não, agora eu vou fazer a casa do meu pai. Que nós morávamos, primeiro, numa casa faxinada, não sei se os senhores sabem o que é casa faxinada. Casa faxinada é aquela casa que tem as paredes de palha de coqueiro e o telhado também. E aí, quando chovia, o quê? Aí juntava todas as palhas e juntava os filhos ali. Nós éramos 4, com meu pai e minha mãe, para não molhar. Depois eles fizeram uma casa de taipa, que chamava Casa de Supapo. Uhum. Aí eu disse, não, agora eu vou fazer uma casa para meu pai. E aí fiz a casa, agora por dentro. A casa de taipa por dentro e a de tijolo por fora. Imagine que transtorno. Mas aí foi passando. E também meus irmãos estudando, porque meu pai era o velho ali, graças a Deus que ele era desse jeito. E aí, para reduzir um pouco a história, que ela é meio longa, nós todos nos formamos, meus irmãos foram um dos primeiros engenheiros de petróleo no Brasil. Minha irmã ficou pequena ainda, ela eu quero mamar, minha mãe tinha morrido, como é? Aí eu comprava leite de vaca, dava para ela, e aí fui me criando, terminando de me criar, e criando a meus irmãos. E aí, nisso, um dia eu disse, não, eu preciso comprar uma geladeira para meu pai. Gente, eu conto isso com tanto orgulho que vocês não imaginam.
Cheguei na loja, quando eu falei lá que eu queria comprar uma geladeira, leve logo uma geladeira e uma televisão para seu pai. Eu disse, mas o dinheiro não vai dar. Aí eu sei que o homem dividiu não sei quantas mil vezes. Só porque você é boa filha, eu vou fazer isso. Aí eu digo, bom, deixa eu aventurar. E paguei tudo certinho. E aí, no dia que ele mandou levar, mas foi uma festa na Capelinha de São Caetano. Ninguém tinha. E aí, meu pai saiu dando água gelada a todo mundo, distribuindo com os vizinhos, alegre e feliz. Quando ele ligou a televisão preta e branca, ele abriu a casa toda e chamou os vizinhos todos para assistir. Então, nossa luta de mulher negra é muito árdua, é dura, mas vale a pena. E aí o tempo se passou e eu sei que eu me casei, tive um filho, que hoje é promotor de justiça aqui, o doutor Luiz Fausto Valuar. E aí eu disse, agora eu vou fazer direito. Mas antes eu tenho que me formar em professora. Aí eu fiz um curso lá rápido e me formei em professora. Aí fiz direito concomitantemente, ao mesmo tempo, né? Que eu gosto de me explorar. Fiz o direito no espaço de tempo menor. Quando eu comecei a fazer direito, Deus sempre, meus santos me ajudam. Eu sou filha de Iansã, e Iansã, ela pôs sempre a mão na minha cabeça. Aí abri o crédito educativo. O que eu ia pagar como? Criando um filho. O marido também ganhava quase nada. Aí eu digo, eu quero tudo. Aí, pronto, adiantei meu curso, me formei no dia seguinte, abriram as inscrições para o concurso para procurador autárquico federal. Eram 4 vagas. Vocês vejam bem o que é uma mulher negra sofrer. Acho que foi um dos piores dias da minha vida. Aí eu fiz o concurso, eu disse, eu vou passar no primeiro lugar nesse negócio, porque primeiro lugar não discute. Aí, tá bom. Fiz o concurso, passei. E passei no primeiro lugar, mas eu virei rato de biblioteca, porque não podia comprar livro, né? Rato de biblioteca. Aí, tá bom. Passei no concurso, tinha uma vaga na Bahia, uma vaga aqui, uma no Paraná, aqui em Sergipe, uma no Paraná e uma, acho que na Paraíba, não me lembro bem. Aí um dia me chamaram assim numa sala e começaram eu quer enfeitar o pavão. Eu digo, o que esse povo quer? E era um povo dito importante, né? Porque todos nós somos importantes, porque quando morre, 24 horas depois já está mal cheiroso. Aí eu disse, o que este povo quer comigo, meu Deus? Você isso, você aquilo, maravilhosa, você caiu do céu por acaso. Eu digo, sim, mas o que é que vocês querem? Digam logo. Aí me disseram, você passou em primeiro lugar, tem uma vaga aqui na Bahia, mas nós precisamos desta vaga. Gente, eu pensei que eu ia morrer. Eu tinha acabado de fazer uma casa, a duras penas, com muita luta, com muito sacrifício, gente. Aí eu me arrependi de ter feito o concurso. Eu disse, e agora? Luiz Fausto tinha passado no concurso do Colégio Militar do Exército, lá estava com minha vida toda organizada. Mas não tem jeito. Você tem que ir. Escolha para onde você quer ir. Eu disse, já que vocês estão me botando para fora da Bahia, porque quando eu disse, mas quando eu levanto, só Deus mesmo para me segurar. Aí eu disse, por que vocês não me deixam aqui? Mas não tem jeito. Você tem que escolher um lugar. Aí eu vi a lista, que eu já tinha na mão. Sabe de uma? Já que vocês estão me mandando para fora, eu vou embora para o Paraná. Lá não tem negro, eu não conheço lá, ninguém me conhece, eu vou para lá. No outro dia, olha a nomeação para o Paraná. A pressa, né? O negro não pode ter oportunidade. Aí fomos para o Paraná. Me deram 30 dias para eu deixar o estado da Bahia. 30 dias. Gente, minha vida é um sofrer eterno. Eu digo que meu ombro só descansa enquanto o cacete sobe e desce. Ele não descansa. Aí eu disse, bom,
não se importe não, que eu vou deixar a Bahia aqui. Quando deu no 20º dia, 29º dia, consertando, aí nós chegamos no Paraná. Um frio, um gelo que só Deus. E naquele tempo o inverno lá era tenebroso. E Luiz Sol chorava assim, encostava em mim. Minha mãe, deixa me aqueça. Como que eu ia aquecer, meu Deus? Pegava meu filho e apertava e não sei o quê. E aí, morar onde? Se a gente não tinha casa lá, não tinha nada lá. Chegou de supapo assim, né? Chegamos lá de supapo, verdadeiro supapo. Aí apareceu lá uma moça dizendo que era era sobrinha de meu marido. Aí ela disse, não, vamos lá para casa. Nós viramos mendigo mesmo de rua. Aí nós fomos para a casa dela, mas na casa dos outros eu não... E minhas coisas toda à toa, tudo... Aí no outro dia nós saímos para procurar casa. Tá bom. Aí eu fui para o DNR, me botaram lá no DNR como procuradora autárquica federal. Mas existe uma perfeição que manda e comanda este mundo. Aí não tinha o subprocurador. Passado, acho que 48 horas, o procurador-geral me nomeou subprocuradora-geral do DNR no estado do Paraná. Gente... Muita honra, né? Meu Deus do céu, não sei. Desculpem. Eu não sei nem como foi que eu aguentei. Quando eu vi a portaria, eu guardo até hoje, porque para mim é um luxo, é um requinte. Aí eu disse, mas sou eu, doutor Orestes. O nome dele era Orestes. Eu disse, sou eu, doutor Orestes, é você sim. Ali a cadeira. Aí já estava lá a mesa com cadeira, com tudo. Não era computador, era a máquina, todos os paramentos. Quando eu sentei assim, até hoje, quando eu sento numa cadeira, eu sinto parecendo que... É uma honra, né? Um lugar de honra. Aí eu comecei a trabalhar. Luiz Salles, eu consegui a transferência dele para o Colégio Militar do Exército, de lá. Aí meu marido também tinha feito a administração de empresa, pediu a transferência dele, e aí nós nos instalamos. Tá bom. Aí eu comecei a trabalhar, mas eu sempre fui muito lioa para trabalhar. Processo assim, olha, armários e armários de desapropriação. Ora, eu já trazia minha bagagem de lá da Bahia, né? Então aquilo para mim foi... Aí eu ia, às vezes fazia 10, 12 audiências lá na Justiça Federal. Saía da Justiça Federal, voltava lá para o DNR. E aí, vamos a despachar, vamos a fazer aqueles cálculos, aquelas coisas. E foi descendo. Daqui a pouco, passado o tempo, abriram as inscrições para professor do Colégio Militar de Curitiba, do Exército. Eu disse, eu vou fazer esse concurso, vou passar. Aí fui lá e passei no concurso. Passei em segundo lugar, fiquei brava. Eu não gosto de segundo lugar, não sei o quê. Aí passei. Bom, aí a coisa foi andando. Passa um tempo, eu aí disse, eu que vou botar um restaurante aqui de comida baiana. Olha que pulo. Botei um restaurante de comida baiana lá em Curitiba. Oxe, foi sucesso. O maior sucesso. Agora, só atendia sábado e domingo. E eu mesma fazia tudo. Nossa. Eu mesma fazia tudo. Meu pai me mandava latas, que chamava lata de gás de azeite de dendê, obrigada. De azeite de dendê, mandava sacos de camarão seco. E esse povo do futebol todo lá do Rio de Janeiro e São Paulo, pode perguntar a Luiz Salles, dia de domingo ia almoçar lá em Curitiba, no meu restaurante. Ganhei um dinheiro que vocês não imaginam. Agora, trabalhava parecendo uma maluca. Aí demora um tempo, abre as inscrições para o concurso para o Tribunal de Justiça, a magistratura do TJ da Bahia. Eu disse, eu vou fazer esse negócio, eu vou passar e volto. Ela dá risada de mim, né? Hoje eu conversava com o doutor Cristiano, eu disse, doutor, eu acho que eu sou maluca. Ele disse, não, senhora, a senhora é inteligente. É guerreira. Desculpem, gente. Aí eu
Eu disse, bom, vou lá em Salvador fazer minha inscrição e volto. Aí fui, fiz a inscrição. Aí, à medida que eu ia marcando as provas, eu ia. Aí a menina dizia, a senhora passou, a senhora foi aprovada. E eu fazia minha festa comigo mesmo. Aí a segunda prova, a terceira, quando chegou na prova oral, ela disse, pronto, agora só falta oral. E a de títulos. Aí eu disse que dia é, lá e marcou, eu fui lá, tá. Ora, meu Deus do céu, direito administrativo, direito, todo tipo de direito era comigo mesmo. Agora eles me apertaram, sabe o que é me apertar? Como quem diz, poxa, essa negra aqui. E que eu me lembre, na época, fazendo esse concurso de negro, só tinha eu. Aí eu fui aprovada, fui para casa. Agora os títulos. Quando eu levei todos os títulos que eu tinha conseguido, aí disseram, mas onde você arranjou tudo isso? Eu disse, eu não arranjei, eu estudei. Porque negro sempre arranja, né? Foi arranjado, foi achado, foi ajudado, foi doado. Aí, pronto, passou. Aí eu voltei para casa, alegre, satisfeito, peguei os títulos todos, deixei lá cópia. Tirou cópia naquele ainda, aquela mimeógrafo. Vocês deu risada, né? Aí vim para casa. Daqui a pouco, aí disseram, pronto, aí agora vem a posse. Gente, aquele povo todo que me fez as maldades, aí vieram me abraçar. E eu recebi os abraços de todo mundo. Não precisa brigar, né? Cada um tem sua consciência. E aí eu voltei para a Bahia, voltamos para a Bahia, e a vida que segue. Aí fiquei como juíza, me botaram uma comarca, 1.002 quilômetros de distância de Salvador, para trabalhar. Aí foi quando eu me divorciei, e o pobre de meu filho, coitado, sem o pai e sem a mãe. Eu criei meu filho praticamente por aquele telefone que rodava assim, girava de manhã, e de tarde chegava a ligação. Aí eu fui para lá, cheguei lá, dei verdadeiro show, porque tinha havido lá umas situações e eu consegui contornar, resolvi processo como que, não sei como Deus me leva a essas situações. E daqui a pouco a comarca foi elevada, me botaram lá como castigo e eu fui beneficiada. A comarca foi elevada de primeira para segunda e eu fui promovida também junto com a comarca. Quer dizer, de primeira eu passei para segunda entrância. Aí veio o aumento salarial, aí já melhorou um pouco, né? Porque antigamente o juiz ganhava R$10. Aí passou o tempo, daqui a pouco abriram as inscrições para a terceira. A terceira já era melhor. Aí eu sei que me botaram para Itapetinga, uma comarca muito grande, mas que não tinha fórum. Eu sei que eu fui aos políticos, a todo mundo, e consegui construir o fórum de Itapetinga. Aí puseram lá uma placa com meu nome e tal. Agora, mesmo recente, eu soube que uma determinada pessoa lá do TJ mandou tirar a placa. Eu digo, ela tira a placa, mas não tira meu nome, então deixa lá. Aí veio a época de ser promovida para Salvador. Eu fui para Salvador. Quando eu cheguei lá em Salvador, aí eu trabalhei tanto que o novo presidente que assumiu, eu estava aqui em Aracaju, que eu tinha vindo ver Luiz Salso. Telefonou, olha, você, a partir de amanhã, vai ser a coordenadora dos juizados especiais na Bahia. Eu disse, como? Ele disse, é. Eu disse, tá bom, vamos lá. Aí eu achei campo para trabalhar, inclusive pelo povo preto. Porque quem é o pobre deste país? Quem é o miserável deste país? Quem é que não recebe a justiça digna? É o povo preto. E aí, o que eu fiz? Criei a justiça bairro a bairro, em um ônibus, criei a justiça célere, fui à Austrália, às minhas custas, fiz um curso lá da justiça célere, isto é, acontece o fato aqui já está o juiz, o delegado, o juiz e o promotor, e a sentença sai logo aqui. Na mesma hora resolve tudo. E aí eu trouxe este exemplo e implantei lá no juizado. Depois, um dia me deu eu vi aquelas ilhas lá, aquele povo todo, pescador. Quem é pescador?
povo preto e pobre. Aí criei um juizado marítimo da Bahia para atender aquele pessoal todo das ilhas da Bahia de Todos os Santos. E aí eu fui crescendo, meu nome foi crescendo no mundo, muita gente de fora veio para aprender comigo como era que implantava, porque não é brincadeira. E aí a coisa foi caminhando. Chegou a hora de eu ser desembargadora. Gente, até hoje eu tenho medo de tomar água, me desculpe. Eu ando com minha água dentro da minha bolsa. Vou tomar essa aqui para não frustrar vocês. Que eu sei da lisura e do carinho de vocês. Aí um dia eu fui tomar uma água. E algo me disse assim, não tome essa água. E eu não tomei. Lá trabalhando. Aí eu disse, eu vou mandar ver o que tem nessa água. Aí peguei, fui lá a Curitiba, porque lá é meu... Eu ficava tranquila. O que tinha dentro? Doses de chumbinho. Já passei por tudo que vocês puderem imaginar, e mais um pouco. Aí eu disse, não, a partir de hoje é água e café na mão. Tanto que eu uso sempre bolsa grande. Até hoje, o café nem tanto, que eu não tomo mais tanto assim. Mas a água, eu sempre ando com ela dentro da bolsa. Onde eu vou, eu levo minha água. Criei a mania, o hábito, sei lá. Aí passou. E chegou a hora de eu ser desembargadora. Eu era a primeira em produtividade, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ser punida. E eu era a primeira também, porque era na lista de antiguidade. Só era eu e mais ninguém. Mas eles não marcavam a hora da sessão especial para dizer, olha, a partir de hoje a juíza fulana passa a ser desembargadora e tal. Só era isso, não precisava mais do que isso. Mas eles não faziam. E eu só chorava, pedia para eles. Um dia disse, não, ainda não é o seu momento. Eu digo, e quando é que vai ser o meu momento? Aí eu disse, não, o negócio está muito difícil. Aí eu vim aqui, conversei com o Luiz Sócio, ele disse, minha mãe, por que você não resolve isso? Não facilite, não sei o quê. Eu voltei para Salvador, cheguei lá e disse, eu vou entrar com ação contra o tribunal. Olha só, a ousadia da mulher. Eu sozinha, ilustre desconhecida, sem padrinho, sem nada. Entrei lá no CNJ com uma ação contra o Tribunal de Justiça. Mas vocês não imaginam, devem imaginar, o que eu passei quando chegou lá a notificação para eles. Porque, além disso, tinha mais vagas abertas, mas eles não implantavam as vagas para que eu não fosse promovida. Negra, né? Para que negra desembargadora, pelo amor de Deus? Aí eu sei que, passados dias, saiu a decisão determinando que a presidente de então providenciasse a sessão para me indicar como desembargadora. O gente chegou no dia, cumpriu a ordem do CNJ, teve a sessão, julga, conversa, está encerrada a sessão. Eu digo, e o meu processo? Para depois. Eu digo, e a decisão do CNJ? É para depois. Eu digo, espere aí. Aí eu saí, comprei uma passagem e fui de novo para Brasília. Imagine quanto eu gastei. E esse advogado, pasme, de onde era o advogado? Eu acho que eu ia nascer aqui. Daqui, de Sergipe. Aí eu fui, cheguei lá, eu comi a ousadia toda, cheguei, eu disse, ministro, ministro, bem no corredor, imagina que falta de educação. Falta de educação total, né? Ministro, ministro, eu quero falar com o senhor, ministro, pelo amor de Deus. Aí parou, disse, diga, doutorinha, o que a senhora quer? A decisão do senhor não adiantou. Não, eu não fui
nomeada desembargadora. O meu processo não foi apreciado. Como? Eu disse, não foi, não. Desobedeceu minha ordem. Mas eu vi que o homem ficou... Furioso. Furioso. Ele disse, suba que eu vou subir também. Mas eu acho que o medo... Eu disse, não, quando o senhor subir, eu subo com o senhor. Acho que eu fiquei com medo, sei lá. Aí, quando eu cheguei lá em cima, ele disse, não se preocupe, não. Pode voltar para casa, para a Bahia, que eu vou dar uma ordem, vou marcar o dia dela apreciar o seu processo e vou mandar 2 assessores meus, porque se ela não der posse à senhora, eles vão com autonomia, autoridade para fazê-lo. Ah, gente, aí eu sentei na cadeira, mas o que eu gritei, eu não chorei. Eu gritei. Aí a vontade que eu tinha era de abraçar o ministro, sabe? Mas eu tinha medo, eu não sei o quê. Aí eu fiquei sentada assim, ele disse, pode voltar. A senhora pode voltar, sem medo. Aí ele chamou, fulano. Aí eu fui. Trabalhei lá no dia certo, a sessão. Aí a criatura de Deus lá, ela disse, hoje vamos dar posse aos fulano e Luz Linda. Nós, inclusive, recebemos 2 visitantes ilustres. O dia que vocês estiverem com o Luiz Soares, pergunte isso. Recebemos 2 visitantes ilustres lá do CNJ, que vieram ver nossos trabalhos, não sei o quê. Bateu a vontade. E eu chorava, rapaz, e a imprensa em cima de mim. Vai sair como é, Lulida? Vai sair ou não vai? Não sei o quê. E um desembargador lá, não dê entrevista não, porque senão ela pode se zangar. E eu digo, agora que eu vou dar. Não tenho nada com a zanga dela, né? Aí eu sei que no final eu fui a última. O último processo que ela julgou. Aí, pronto. Eu estava nomeada desembargadora. Mas tem aqueles atos processuais posteriores, né? Aí eu sei que lá minha irmã, ela disse assim, amanhã nós vamos diplomar vocês. Aí tá bom. Mas minha irmã, que eu chamo ela a mulher dos números, a mulher, ela entra assim, ela vê tudo no olhar. Aí ela disse, Aí ela, desembargadora, amanhã que horas? Porque amanhã tem 24 horas no dia. Colocou na parede. É isso mesmo. Porque eu acho que eu fiquei tão feliz que não me Nem amanhã. Amanhã, né? Aí dava a noite, você não veio, não chegou. Aí ela marcou, 10 horas da manhã. Rapaz, aquela negritude toda da Bahia. Mas sabe o que é? Um dia da minha felicidade, meu Deus. Não foi por mim, foi pelo meu povo. Aquele povo todo foi lá para o tribunal. Acho que nunca tinham entrado no tribunal, porque os tribunais assustam, né? São sempre prédios suntuosos. E aí eles chegavam assim... Aí eu, venha. Eu virei aquele guarda de trânsito. Venha, entre. Aí, daqui a pouco, está todo mundo lá. Ela botou lá na sala dela, né, da presidência. Daqui a pouco, quando... Isso eu preciso demonstrar. Quando eu estou assim, em pé para começar lá a tal da sessão, aí chega um varredor de rua, com a vassoura na mão. Negão da cinza, aconteceu um casaco. Ele segurava a vassoura e me olhava. Aí ele dizia assim, queria dar um abraço na senhora. Eu disse, vem, meu filho, me dê, vai ser o melhor abraço que eu vou receber na minha vida. Aí ele segurou a vassoura com uma mão e com a outra mão ele mais me apertou tanto. Deus do céu, meu pai, obrigada por aquele momento. Aí ele deu para chorar, deu, e a autoridade lá
E tempo de explodir. Porque um homem desse, negro, pobre, gari, dentro do gabinete dela me abraçando, era demérito, né? Desculpe, gente. Não, isso aí... Mas tem coisas que eu preciso contar para que vocês não passem. Aí eu sei que eu assinei o termo de posse, teve aquela formalidade toda. E Luiz Fausto demorou um pouquinho. Aí eu disse, Luiz, quase 10 horas, Luiz Fausto não chega. Se ele não chegar, eu vou embora 10 horas. Aí eu liguei para ele, meu filho, aconteceu isso. Minha mãe, tome posse, que eu chego já. Quando ela abriu o livro assim para eu assinar, Luiz Fausto botou a cara, o negão botou a cara lá. Acho que ela disse, não venço uma dessa mulher. Aí começaram a me chamar de feiticeira, não sei o que lá, não sei de coisa. Racismo religioso, né? É um racismo religioso, minha filha. Eu não escondo minha religião. Aí passou, mas tinha um outro momento, que era o momento da medalha. Era um outro dia, acho que era no dia seguinte, uma coisa assim. Aí ela mandou um recado para mim. Diga a Luz Linda que eu não posso ir amanhã entregar a medalha a ela. Rapaz, isso dá um livro assim, eu estou abreviando para não tomar o tempo de vocês. Aí eu disse, bom, tá bom. Diga a ela que quem não pode faltar sou eu. Disse bem assim. E ela não foi. Aí mandou a substituta dela, minha. Aí eu recebi lá meu negócio, minha toga, meu documento, minha medalha, e me tornei desembargadora. Aí passou um tempo lá, eu pedi aposentadoria e me mandei para o mundo. Aí comecei a escrever. Nesse meu escrever, um dia eu recebo, depois de um bocado de coisa, aí até o carro que me servia, a placa ela não dificultou, o motorista, depois que eu soube, o motorista foi que pagou para fazer a placa. Eles se cotizaram, porque eles gostavam muito de mim, gostam até hoje. E aí os detalhes não interessam. Aí eu estou tranquila em casa, que eu aí passei a escrever aí pelo mundo. Estou em casa e recebo uma ligação. Aí disse, olha, o presidente quer falar com a senhora amanhã. Eu disse, que presidente? O presidente Michel Temer quer falar com a senhora amanhã de manhã. Eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou chegar lá para falar com o homem? Eu não sei nem o que é que ele quer. Não, ele disse que chegar lá a senhora vai saber. Aí disseram, pode ir que a passagem já está aí, já ajeitaram tudo. Aí, bom, deixa eu ir lá, né? Aí fui. Mas fui tão miudinha, tão apertada, que já apanhando todo dia, né? Recebe uma ligação dessa, então aí pensa, o quê? Eu não sei nem o que foi que eu pensei. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, mas ele é um gentleman, ontem mesmo eu falei com ele. Aí ele disse, como vai a senhora? A senhora é tão elegante, não sei o quê. Aí eu desabei no choro. Não aguentei. Eu disse, meu Deus do céu, o que esse homem quer? E aí o ministro da Justiça também ali, que eu nunca tinha visto. Ele disse, olha, a partir de amanhã, a senhora é a secretária da CEPI. Eu disse, como? Aí eu cheguei a cadeira para trás e eu disse, não. Foi só o que eu aceitei dizer. Não, essa senhora. E amanhã à tarde é sua posse. Eu disse, mas como que eu não trouxe roupa, não trouxe nada? Aí fui, como a gente faz, né? Quer justificar. É amanhã à tarde, às 16 horas, a senhora vai estar no Ministério da Justiça para tomar posse, como está, assim. Fazer o quê, né? Aí o ministro da Justiça me disse, eu levo a senhora até lá e a senhora já fica sabendo onde é que vai ser e tal. Mas isso tudo numa elegância, numa cortesia comigo. Aí eu disse, mas meu filho está viajando, porque ele só tinha viajado. Aí eu fui.
Cheguei lá, me olhei assim, eu digo, meu Deus do céu. E ele em pé, assim, ele é todo bem, não é posético, não, é dele mesmo, o físico dele é aquele. E aí o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, o pessoal da Polícia Federal, todo mundo, e poucas mulheres. E mulher negra, então, eu deixo que vocês pensem quem estava. Aí disse, aí amanhã é a posse da senhora, aqui neste salão. Aí eu, fazer o quê? Aí eu falei com o Luiz Salles, disse, minha mãe, tu me posse nesse negócio? Quando eu chegar, eu vejo. Eu sabia, não sabia. Aí eu sei que eu tomei posse, foi uma festa, gente, uma festa que o pessoal fez. Aí eu voltei e eles me puseram no prédio número 1, dali de Brasília. 3 andares. Eu disse, eita, meu Deus, agora a carga aumentou. Aí eu fui receber um prêmio em Porto Alegre. Em Porto Alegre, aí, de manhã cedo, eu estava com a passagem para o outro dia. Aí liga o presidente Temer. Luislenda, venha embora, porque amanhã eu quero você aqui 9 horas para você tomar posse como ministra dos Direitos Humanos, porque eu criei esse ministério para você. Que maravilha, hein? Gente, é um negócio muito sério. É muito forte, né? É muito Uma mulher forte. negra é uma representatividade para todas nós. Mas tem que lutar, não tem que esperar. Ficar sentada e achando que eu não vou chegar lá. Aí eu disse, presidente, minha passagem está para amanhã. Não, venha hoje. Aí eu me rebolei por lá, nem sei Ele o que eu disse, fiz. né, então? Aí eu fui, quando eu cheguei lá, ele disse, está aqui o decreto. Aí eu disse, pronto, agora não tem mais jeito. Sem falar nada, né? Porque a gente, às vezes, fica muda, surda, sei lá o que é. Não... Aí disse, se a senhora quiser, a senhora fica lá no prédio número 1, do mesmo jeito que a senhora está. Aí me deu assessoria, me deu tudo que vocês puderem imaginar. E eu me instalei lá. E aí fui. Se na CEPI eu trabalhei, aí como Direitos Humanos, foi muito mais. Demorou um mês, mais ou menos, daqui a pouco, olha, vai ter que representar o Brasil em Genebra, na Suíça, e tem que discursar. Nossa. Isso tudo, eu acho que é um experimento que Deus me faz toda hora. Aí eu disse, meu Deus, como é? Fazer o quê? Vamos lá. Vamos lá. Né? Aí o presidente me chamou e disse, olha, a senhora já sabe a próxima missão. Eu já sei, presidente. Então, pronto, pode fazer seu discurso, ver suas passagens, hospedagem de primeira, tudo de melhor que tiver para a senhora. Leve uma equipe. Aí eu fui. Mas eu falo árabe, né? Porque no auge do meu sofrimento, eu acho que para poder aliviar, eu fui estudar a língua árabe. Para quê? Não sei, né? Acho que foi o válvula de escape, né? A válvula de escape, Aí, quando eu cheguei lá, o presidente... Aí fui, viajei, cheguei lá, de preta só tinha eu, um bocado de homem. A embaixadora branca, mas uma pessoa maravilhosa. E aí, quando chegou agora, com a placa bem grande, Brasil, Luislenda Valuardi. Aí eu peguei meu papel lá e comecei a saudar a mesa. Todos árabes. Homens, todos árabes. Quando eu comecei a falar árabe, aí eles respondiam como quem diz, quem é essa mulher? Essa negona Brasil, que veio para aqui. Que sabe falar Negra árabe. brasileira que fala árabe. Aí depois eu também não quis esnobar muito, porque eu fiz para esnobar, viu? Aí não nego, não. Naquele momento eu fiz para esnobar. Aí eu continuei meu discurso normalmente, mas saudei eles, cumprimentei a todos eles, um por um, em árabe. E pedi licença para me apresentar e dizer que eu era tudo em árabe. Aí eu fiz o discurso. Rapaz, quando eu terminei o discurso, porque tinham todos os países, né? Todos representantes de todos os países. Aí todo mundo levantou.
aquele bando de mulher com 2 metros, homens com 3 metros, e eu 100 gramas de tamanho. Parecia que era um ponto. E aí, pronto, a primeira vez. Depois foi nos Estados Unidos também, que eu tive que fazer a mesma coisa. E mais uma vez, lá em Genebra. Nesse ínterim também, eu fiz o livro Negros Pensadores do Brasil. E aí foi quando eu conheci o pessoal lá em Viena, na Áustria, e o Peter Heider, ele foi muito bom comigo. Eu disse, bom, eu vou botar 2 prefácios aqui neste livro, porque eu agrado a gregos e troianos. Botei um negão lá da Bahia e botei esse Peter Heider lá de Viena. E aí o livro ganhou o mundo, que terminou e não sei nem como é que anda a edição. É porque eu não tenho mais nenhum, mas quando eu tiver, eu vou trazer uns 3 para cada um de vocês, viu? Vale a pena. E aí a gente passou, depois eu voltei a Genebra, fui a Acnur trabalhar pelo povo refugiado. E aí, em Brasília, eu implantei 1000 coisas, inclusive levei médicos aqui para estudar as doenças do povo negro. Porque as pessoas não falam nisso, mas nós negros temos as doenças que são únicas e exclusivas nossas. Acho que por causa do sofrimento, o coração, a visão, por causa do castigo de 24 horas para ficar olhando para o sol, e das pernas, por causa do quê? Dos grilhões. Vocês sabem o que é os grilhões, não sabem? Sim. Aqueles grilhões que ou abriam as pernas, ou então juntavam as coxas e abria as pernas. Então, nós temos uma tendência a, quando chegar em certa idade, as pernas fazerem isso. Foi o que nos deram. E aí eu levei, inclusive, um médico daqui, de Sergipe. Ele hoje é deputado aqui, se não me engano, doutor Manuel Marcos. E ele deu um verdadeiro show sobre anemia falciforme na vida do povo preto. Deu um verdadeiro show. Ainda hoje o pessoal vem atrás de mim procurando isso. Depois fui a ver aquele problema lá de Minas Gerais. Fui ver que eu digo ver e tentar amenizar, resolver as tendências. E lá no Pará, no Amazonas, que dá dó, aquelas meninas balseiras, recebem hoje não, porque eu fui lá e acabei com a história. Recebem um biscoito e entra no barco, me desculpa a expressão, para ter relações sexuais com aquele monte de turista. Aí um dia eu soube, eu disse, não, eu vou lá. Se eles querem as meninas, querem a velha. Aí eu fui com toda a ousadia, no ponto que eles iam buscar as meninas. Aí cheguei lá, não apareceu um, aí o policial federal disse, doutora, eles são bobos, ministra? Eles sabendo que a senhora vai chegar aqui. Vão vir. Todo aparato da Polícia Federal ali. Eu já fui com tudo para mandar trazer, botar cada um no seu lugar. E aí, em Minas Gerais, aquele desastre que teve, que matou não sei quantas pessoas, eu fui lá, não este que aconteceu agora, mas que aconteceu lá atrás. Eu fui para lá, também ao incêndio daquela... como é que chama, meu Deus? Da creche. Da creche. Sim, eu lembro. Da creche. Depois a prisão indevida de um religioso aqui em Pernambuco, que eu paguei com meu dinheiro, eu paguei advogado para ir lá e o cidadão não tinha culpa nenhuma, só porque ele tocou o candomblé e aí não gostaram. E por aí fui. Então, gente, e por fim, o que é que eu fiz? Todos os senhores sabem, e senhoras sabem, que o ex-governador do Rio de Janeiro foi preso. E como a esposa dele também foi. Como eles tinham filhos pequenos, menores, acho que de 4 ou 6 anos, ela cumpriu a pena em casa, domiciliar. Aí, o que eu aproveitei? Porque eu fui lá ver, lá em Brasília tem uma prisão chamada Colmeia, só de mulheres. Aí eu fui lá. Chorei neste dia, que só Deus sabe. Quando eu vi uma mulher tirar o peito para amamentar o filho dentro de uma cadeia, gente, falando assim é bom, é bonito.
Mas para a gente que é mulher e ver uma mulher negra com um momento desse, eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa por esse povo. Quando eu vi a decisão do Supremo, que ela podia cumprir a pena em casa, eu disse, agora eu quero para mim, aquelas mulheres todas que estão lá atrás, não somente as da Colmeia, usufruam também deste mesmo benefício. Aí, o que eu fiz? Peguei um táxi e aí fui lá no Supremo, conversei com a ministra, ela disse, pois não, Linda, pode ficar tranquila. E aí todas essas mulheres hoje usufruem desse benefício graças a essa minha luta. Claro que não foi assim, chegou, já fez, já está pronto, não é desse jeito, de maneira nenhuma. Teve também que eu fui a um instituto de uns cegos, aí não vou dizer onde. Cheguei lá, quando eu vi onde as pessoas estavam, eu digo, meu Deus, não é possível. Fiz alguma coisa. Convidei uma pessoa com deficiência de cadeira de roda, que anda de cadeira de roda, para ser meu assessor, para dar oportunidade também. Não é? E aí fui andando. Peguei livros e livros e livros, verdadeiras bibliotecas, distribuí pelo Brasil inteiro para as cidades, as escolas do interior. E encontrei uma menina aqui que hoje ela está estudando na UNIT. Ela disse que só estudou graças a estes livros. Distribuí kits para as prefeituras, os conselhos tutelares, em quase todos os municípios, inclusive para aqui, para municípios de Sergipe. Então, foi um trabalhar sem conta, era um trabalhar de dia à noite, e a cada hora chegou um tempo que eu disse, não, agora eu tenho que botar esse povo para ler a lei. Aí eu pegava a Constituição, pedindo lá no Congresso um monte de Constituição, e fui para a rodoviária lá de Brasília, e o povo ia passando e eu entregando outro. Aí o pessoal, doutora, não pode, ministra, a senhora sozinha. E eu digo, ninguém me pegou, ninguém me machucou, fique tranquilo. Então, eu vivo desse jeito. Aí é difícil, gente. Muita gente não gosta de mim, porque eu cheguei lá dizendo logo, eu não gosto de dinheiro. Eu quero o meu dinheiro que eu ganho aqui, ó, na luta e na labuta, do meu suor. Tanto que até hoje, eu vou contar uma coisa a vocês. Até hoje eu não recebi meu salário, um mês de salário, como ministra dos Direitos Humanos. Pode até parecer brincadeira, né? Mas eu não recebi. Eu tive que entrar na justiça, através de um advogado daqui também, um outro, doutor Cristiano, para poder, e o processo está caminhando, né? Caminhando aí, como Deus quer e como Deus manda. Porque eu, para viver lá, eu aluguei meu imóvel, eu andava de táxi, eu não usava carro oficial para ir para a feira, para o supermercado, nada disso. Eu não ia no samba, na dança, no sacudido, nada disso. Eu aluguei, eu comprei, minha irmã comprou meus móveis eletrodomésticos, levei tudo para lá. Tudo isso foi custo. Chegou uma hora que eu tive que tomar um empréstimo na mão de minha irmã e de meu filho, para poder me manter. O Gustavo saía daqui e ia para lá para fazer meu supermercado, porque eu não ganhava meu dinheiro. Porque alegavam que, mas ela ganha o dinheiro da aposentadoria. Uma coisa é a aposentadoria e outra coisa é trabalhar, né? E eu chegava lá no Ministério, tanto no Ministério quanto na CEPI, cedo. Eu sou uma maré cedeira. E tem um detalhe. Durante a CEPI, teve as Olimpíadas. Então, se criou ali alguma coisa só com algumas religiões. Aí, quando eu soube, eu disse, não, tem que ser ecumênico. Bota as religiões de matriz africana aí dentro também. No início foi uma celeuma, mas eu sei que eu consegui. E aí botei o pessoal de religião de matriz africana também para integrar o grupo. Depois tinha acontecido alguma coisa, alguns maus tratos quase físicos com aquela a menina Silva e com aquele jogador de futebol do Rio Grande do Sul. Eu peguei eles dois e levei como quem leva 2 filhos para lá, para as Olimpíadas, porque eles foram excluídos. Então, gente, é difícil ser negro neste Brasil. Quem quiser saber o que é ser negro ou negra no Brasil, fique negro só 24 horas. Não precisa mais do que isso. Basta esse tempo. Vocês não sabem o que até hoje eu passo.
que até hoje eu sofro. Porque eu gosto de gente. Eu não quero saber quem é. E não gosto de dinheiro. Eu gosto do meu dinheiro. Porque todo mundo gosta de ver o negro e a negra na cadeia, né? Não com a caneta, mas nós somos competentes. Nós sabemos o que fazemos e quando nós fazemos com perfeição. Eu acho que é isso que eles têm medo. Eu sempre digo, nos deem a oportunidade para que nós possamos demonstrar o nosso potencial, que é alto. Nós somos criativas e criativos. Nós somos de carne e osso. Mulheres, venham comigo. Não fiquem com quem não quer nada. Principalmente as mulheres negras. Venham, lutem. Busquem seu lugar. O Brasil é nosso. E o Brasil só vai crescer quando usufruir do nosso potencial de conhecimento. Muito obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada por esse compartilhar, né? De vivência, que emocionou todos aqui. Dizer da nossa felicidade, da nossa gratidão de poder registrar esse momento, né? Que a nossa cultura que é tão do ancestral, do mais velho, da mais velha, né? E é um prazer muito grande para mim, para a doutora Leila, estar aqui com a senhora hoje e dizer, principalmente, que toda essa batalha, né, nos rendeu os frutos que nós temos hoje, né? Nós hoje temos uma referência e somos frutos desse sonho, né? Do sonho de poder desenvolver, enquanto mulher negra, no seu pleno potencial. E não o que esperam ou que a sociedade quis fazer da gente, nesse sentido. Então, muito obrigada. A senhora, eu sei que está num dia que é super concorrido e fez esse privilégio mesmo, né? De estar aqui com a gente. De boa vontade. E a gente só tem que agradecer, né, doutora? Foi um dia iluminado, na verdade, né? Foi uma experiência única, como eu disse à doutora Luizlinda por telefone. Ela é um referencial, né? É uma pessoa em que a gente procura se espelhar, porque são poucas mulheres que podem ter uma história de vida com tanta luta, mas com tantas vitórias como a senhora. Nos mostra todos os dias que nós podemos, né? Apesar de não quererem, nós estamos existindo e resistindo, né? E assim é emocionante ter esse dia tão especial, a senhora conosco, a doutora conosco, a ex-ministra, a desembargadora aposentada e a mulher, né? Que é um instrumento, né? de potencialidade do povo preto nordestino, né? Então, assim, é um momento de grande emoção para a gente, para nós, para a advocacia sergipana, para a advocacia das mulheres negras desse Estado, tê-la nesse momento tão especial. Não há palavras suficientes para agradecer essa disponibilidade de tempo, de história, para que fosse nos contada. Muito obrigada. E abrimos com chave de ouro esse podcast, agora né? Temos que continuar, né? Eu que agradeço a vocês, gente. Ainda quero lembrar aqui que fui eu, minha irmã, doutora Lina, doutora Silvia Cerqueira, a Ivete Sacramento, que era reitora da UNEB, e a Tieron, quem lutamos pelas cotas raciais na UNEB, na Bahia. Pouco se divulga isso, mas fomos nós, essas 5 mulheres. Eu digo que apanhamos igual a Mala Velha, mas implantamos as cotas raciais. Acho que foi o primeiro ou o segundo estado a implantar. E agora eu quero uma coisa, gente, eu quero a ajuda de vocês. Eu quero implantar aqui a universidade estadual, que aqui não tem. Eu já soube que não tem. Não tem. Não tem. Nós precisamos Precisamos, com certeza. Precisamos. Tudo que for ampliar a educação, E a inclusive a educação educação para o nosso liberta. povo, então, é isso. A educação. Por que não querem nos dar esse? Porque a educação liberta, né? Com certeza. Então, quanto mais instruído, mais educado for um povo, mais ele sabe seus direitos e pode E vai buscar. Exatamente. Não é? Pois é, gente. Muito obrigada. Desculpe a emoção, mas é porque é muito doído. Eu não sei. Outro dia, meu médico, ele é cardiologista, e ele me disse, Luizlinda, eu acho que seu coração é de alumínio,
Porque mesmo morando na beira da praia, sofrendo o que você já sofreu, ele continua intacto. Ele não tem nada. Você não tem nenhuma doença cardíaca. Eu digo, muito obrigada, ele era aqui. Então, vamos agradecer, finalizando aí o nosso primeiro podcast com a doutora Leila, a doutora Clarissa, a doutora Luzlinda. É um prazer muito grande ter a senhora aqui com a gente. E vamos aí pensar nos próximos episódios, né, Leila? Falar também uma coisa. A desembargadora, aposentada, ex-ministra, doutora Luzlinda, vai lançar um livro, uma biografia, né? Está escrevendo aí, eu sei que vai ser sucesso, né? E isso vai ficar nos anais da memória preta do Brasil. Hoje mesmo eu falei com o doutor Cristiano que eu estou aí alinhavando, porque está sendo muito difícil, com o pessoal da FAMES, para escrever um livro sobre algumas mulheres, muitas mulheres daqui do estado de Sergipe. Mas está um meio difícil, viu? Mas a gente vai conseguir. A senhora conseguiu isso tudo? Vai conseguir, Com com certeza. Não tenho dúvida. Ele disse que vai nos ajudar. Não tem profissão, seja quem for. É mulher? Então venha, vamos. Para dizer que Sergipe tem mulheres dinâmicas, atuantes. Com certeza. Não é? O que seria de Sergipe sem as mulheres? Não é? Verdade. Meu objetivo é exatamente este. Exatamente. E eu trouxe ali, acho que um livro, uma antologia, que eu faço parte também. Até isso lá em Curitiba eu consegui. Eu faço parte da Academia de Letras José de Alencar. Eu ocupo a cadeira número 6 lá. Que maravilha. Né? É. Uma acadêmica. Além de todos os títulos, uma acadêmica. E eu faço parte de umas academias lá da França, da Espanha. Cadê, meu Deus? E essa academia só tem branca, de preta lá só tem Luzlinda. Parece que eu... O número certinho, olha. Veja a página aí, por favor, meu filho. Qual a página, doutora? É a página 7. Eu tenho escrito em diversas antologias aí pelo mundo afora. Então, vamos finalizar, né? Lendo. Exato. Pensar é viver, é amor, é querer bem. Sem pensar não existe viver, e sim um vazio. Ordeiramente, não há como separar o corpo da alma humana, valendo dizer que o pensamento, usado para o insensível e para a inutilidade, causa o desequilíbrio do ser humano. Pensar não dói, e sim constrói um padrão mental onde o indivíduo é capaz de se conectar com ele mesmo. Pensar é indispensável ao longo do nosso viver, porque ele objetiva também promover a união dos povos e a aproximação das comunidades para a formação de uma sociedade amável, igualitária e universal. É através desse espaço mental que aprendemos a jogar o jogo do contente. Sejamos bons para os jogadores e excelentes aprendizes. Façamos que o nosso pensamento renasça a cada nascer de um novo dia. Então, com esse pensamento, nós... Ainda tem tem uma partezinha ainda. Arremato com as seguintes palavras. Pensemos no corpo e na nossa alma. E assim que penso, seguirei pensando. Salve, salve. Luzlinda Dias de Valoar Santos, desembargadora do TJ Bahia e escritora. Cadeira 6, patrono Jaime Balão. Então, com esse pensamento, nós finalizamos o nosso primeiro podcast. Muito obrigada. Obrigada, doutora, e um prazer tê-la aqui. E vamos continuar nos falando, porque nós temos muito que beber dessa fonte. Com certeza. Eu que agradeço a vocês, gente.